Platão, o nosso mestre Sócrates já começou a falar e os nossos colegas já estão todos lá e a gente vai chegar atrasado se a gente não sair agora. Vamos correr, vamos, Platão. Oh, meu Deus, eu esqueci totalmente. Mas eu preciso pegar alguns livros que eu deixei aqui na minha casa. Vai indo lá na frente, fala pra ele que eu já tô chegando. E já eu apareço lá. Mas vai indo na frente, por favor. Meu mestre que me perdoe, mas hoje eu não vou perder historiando com o Rodrigo Bastos por nada. Fala aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje estamos aqui reunidos para falar um pouquinho do discípulo de Sócrates, o Platão, responsável por esse amor platônico que você conhece. Então, roda a vinheta que a gente já vai conversar. E hoje vamos falar de um dos maiores filósofos da nossa história, o responsável se conhecermos Sócrates. Vamos falar de Platão. E antes de começar, galera, assistam aqui, ó, clicam aqui e assistam o vídeo do Sócrates que eu fiz para vocês, que ficou muito legal, para vocês entenderem o que a gente vai conversar hoje sobre o Platão. Então clica aqui ou clica aqui no link da descrição e vá assistir esse vídeo, ficou maravilhoso. Mas vamos conversar sobre o Aristócles, gente. Aí você vai me perguntar, Aristócles? Quem é Aristócles, Rodrigo? Não era Platão que a gente ia conversar? Exatamente, galerinha. Platão era um apelido de Aristócles. O apelido dele surgiu porque ele gostava de fazer exercícios e ele era muito bom no atletismo. E pelo fato de ele ter ombros largos, ser muito ombrudo, ser forte, eles apelidaram ele de Platão, que em grego significa ombros largos. E aí esse apelido ficou praticamente como o nome dele, ninguém conhece ele por Aristócles. Mas vamos conversando com o nome de Platão mesmo, que fica melhor para eu falar durante o vídeo. A data de nascimento de Platão é um pouco incerta. Certos historiadores falam que ele nasceu em 428 a.C., outros falam 424, mas o que é certo é que Platão nasceu em berço de ouro. Os pais eram descendentes da nobreza de Atenas, de antigos reis atenienses. Então essa riqueza foi passando e aqueles títulos que eles tinham continuou passando por descendência. Então, óbvio que ele teve a melhor educação possível. Ele teve acesso à filosofia, ele teve acesso à poesia, mas ele gostava demais de ginástica, de atletismo. E foi nesse esporte que ele ganhou o apelido que ficaria conhecido pelo resto da vida dele. Ele cresceu durante a Guerra do Peloponeso, que eu já conversei com vocês no vídeo de Sócrates. Por isso, galerinha, vocês têm que assistir primeiro para depois assistir esse vídeo de Platão. Ele viu acontecer a Guerra do Peloponeso, que era a guerra que teve entre Atenas e Esparta, que eu vou explicar mais para frente num vídeo sobre guerras gregas. E ele viu também, depois dessa Guerra do Peloponeso, os políticos se formarem a tirania dos 30 em Atenas. O que era a tirania dos 30? Eram os políticos que ascenderam após a Guerra do Peloponeso, falando que ia fazer nova política. Só que o que aconteceu? Eles começaram a negar os direitos dos atenienses. Então, alguns familiares de Platão estavam nessa tirania dos 30. Então ele viu essa política ruim, ele viu os atenienses se revoltarem e derrubarem essa tirania dos 30 e devolverem a democracia ali para a polis de Atenas. Então já vemos que desde pequenininho ele estava predestinado a se tornar um político, devido à influência da família dele e à carga de descendência que ele tinha dentro da política de Atenas. Só que aí ele conhece uma pessoa que foi um marco e um divisor de águas na vida dele,
que foi o seu mestre, o Sócrates. Quando ele conhece, ele começa a aprender a filosofia, ele fica totalmente impressionado com aquele homem e da forma que ele via a vida, que ele via da forma de desenvolver as suas virtudes e sempre buscar novos conhecimentos, nunca ficar estagnado, cristalizado. Era algo totalmente diferente que ele aprendeu, porque a família dele inteira era política, então era praticamente algo predestinado para ele. E quando ele vê essa realidade que o mestre dele traz para ele, ele fica apaixonado por tudo aquilo e decide seguir firmemente o seu mestre em tudo que ele ensinava. Só que aí sabemos o final de Sócrates. Ele desagradando a política, principalmente a tirania dos 30, e depois os novos sábios que entram depois da derrubada da tirania. Ele vai fazendo cada vez mais inimigos e é condenado à morte, como já estudamos. Platão ainda tenta subornar os guardas para tentar tirar ele, mas nada faz a pena mudar. Ele acaba morrendo. Isso faz Platão desenvolver um nojo pela política que faz ele se afastar de Atenas. Ele ficou tão desgostoso, galera, que ele decide viajar e sair da polis e estudar em outros lugares, conhecer novos países, e dinheiro ele tinha para isso. Então ele fica 12 anos longe da cidade da polis. E nessa viagem, galera, que ele fica afastado de Atenas, ele conhece um novo professor que ensinou muito a ele a outra matéria, além da filosofia. Agora era a matemática, foi Pitágoras. Ele viajou para a Itália e estudou matemática com os pitagóricos, inclusive com o próprio Pitágoras, e depois ele vai para o Egito estudar geometria e estudar trigonometria. Ele aproveita esse momento que ele está decepcionado, reflexivo, pensando em tudo que aconteceu, para se aperfeiçoar mais no quesito conhecimento, no quesito moral, de ele pensar tudo aquilo, absorver aquilo que aconteceu, para depois ele decidir o rumo que ele daria dentro da sua vida. E durante essa viagem ele começa a escrever sobre o seu mestre. O que a gente conhece hoje sobre Sócrates foi devido a essa viagem que Platão fez, e nesse tempo que ele ficou refletindo, ele escrevia tudo que ele aprendeu, os métodos que o Sócrates usava e como ele era, como era a sua vida, os diálogos que eles tiveram, os diálogos que o Sócrates teve com o irmão de Platão, o Glauco. Então foi de extrema importância histórica essa viagem que Platão fez, porque depois ele volta, e aí, gente, ele volta com tudo. Ele volta para Atenas e abre a Academia Platônica. E ele decide colocar ali dentro da academia todos os métodos que o seu mestre ensinou. E ele decide ensinar para todos os atenienses, ampliar o que o Sócrates tinha ensinado para ele, colocar esse conhecimento em movimento. Então ele pensava que você mudava uma situação não com guerras, não impondo, e sim educando. A educação faria mudar a cabeça dos jovens no futuro. Ei, galera, dá uma olhada. Aquilo lá deve ser o Platão. Dá uma olhada nos ombros dele, ele é um monstrão. Eu acho que a gente deveria se inscrever nessa academia platônica. Eu vou lá falar com ele. Uma hora depois. Ei, Platão! Fiquei sabendo aqui que essa academia aqui tá ajudando todo mundo a crescer. Eu quero crescer e ficar grandão mesmo. Quero ficar enorme. Qual que é o seu plano de exercício pra mim ficar grande, monstrão mesmo? Hã? Monstrão? Ai, meu Deus, eu acho que vocês se enganaram. Gente, isso aqui não é uma academia aqui pra exercitar músculos físicos. Estamos aqui para exercitar a moral, pensar um pouco, desenvolver a capacidade de pensar, estudar a filosofia, treinar a mente. Ah, é sério que eu perdi meu tempo vendo aqui? Galera, vamos ali, ó. O Xandão tá dando aula de crossfit. Bora lá ficar monstrão. Dentro dessa academia, o maior discípulo dele
é Aristóteles. Iremos conversar sobre ele no próximo vídeo, galera. Então se concentra nesse para vocês entenderem também o próximo, porque Platão influenciou totalmente a vida de Aristóteles, o seu maior aluno. Bom, gente, o Platão, ele escreveu diversos diálogos, 36 diálogos e 15 cartas. E essa reunião desses diálogos e dessas cartas se formaram livros depois, obviamente. E a gente pode dividir as obras dele em 3 fases da vida dele. A primeira fase, a Apologia e o Crito. Essas duas obras é a fase que ele está viajando. Então, ele escreve sobre o método socrático, ele escreve sobre Sócrates, sobre a vida dele, tudo que o Sócrates tinha contado sobre a vida dele para os seus discípulos. O Platão escreveu os diálogos, a forma que ele fazia para perguntar, às vezes até mesmo fatos que ele presenciou do Sócrates perguntando para os políticos, para os sábios. Ele escreve. É bem legal essas obras se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre Sócrates. Eu recomendo para vocês lerem. A segunda fase é a República e o Banquete ou Simpósio. Esses livros já são mais das ideias de Platão. Ele fala da metafísica, ele fala sobre espírito, sobre eternidade, ele fala sobre reencarnação, ele fala da eternidade do espírito, conforme você vai reencarnando, como o conhecimento que você obtém de uma vida passa para outra. Então ele faz várias teorias sobre como seria a vida após a morte, como os mortos influenciavam os vivos. É bem legal essas obras dele também para conhecer um pouco sobre ele, como ele pensava. É uma fase um pouco mais madura do Platão. E já ele, com uma bela de uma idade, já bem velho, ele escreve mais 2 obras, né? Que é o Timeu e as Leis. Esses livros ele já começa a pensar em leis, comenta leis que tinha em Atenas, leis que poderiam ser um pouco mais representativas, desenvolver um pouco melhor a sociedade ateniense. Ele fala sobre ciências naturais, botânica e matemática também. E dessas obras podemos falar de 2 teorias que eu vou explicar aqui no vídeo agora. A teoria das formas e a alegoria da caverna, que inspirou o filme Matrix. Se vocês já assistiram Matrix, é inspirado nessa alegoria de Platão. Vou explicar primeiro a teoria das formas. A teoria das formas dizia que tudo que vemos nada mais é que o molde de algo que é bem mais perfeito. Tudo que enxergamos, nós nos inspiramos de algo que já conhecemos, que já vimos, mas fazemos de maneira imperfeita. É como se a gente visse uma parede de tijolo, e aquela parede de tijolo está cheia de tijolos, mas há uma concepção de uma forma do tijolo perfeito na nossa cabeça, só que não conseguimos reproduzir durante a nossa vida. Então ele fala que a gente só pode desenvolver essa forma perfeita, conhecer a verdadeira forma da vida, as formas que enxergamos a vida, quando desenvolvemos a razão. E a alegoria da caverna é um diálogo que ele anotou de Sócrates com seu irmão Glauco. Só que dá para perceber que a ideia era de Platão e que Sócrates apenas desenvolveu essa ideia e que ele levou para a vida toda, reproduzindo o que ele realmente acreditava. Ele contava uma história que existia dentro de uma caverna diversas pessoas viradas para uma parede. Essa parede ficava vindo sombras, porque atrás dessas pessoas tinha uma fogueira, e atrás da fogueira haviam pessoas fazendo formas. Então tudo que aquelas pessoas achavam que estava vendo na parede, elas acreditavam que era real. Só que na verdade, a verdadeira forma estava lá fora na caverna. Eles só iriam conhecer quando eles se libertassem das algemas, pulasse a fogueira e tentasse sair da caverna para ver o sol. E quando ele enxergasse o sol, eles
iriam parar de estar cegos e começar a enxergar o verdadeiro sentido da vida. Aí ele ainda incrementa mais, que tentaria alguém que estava lá fora vendo de verdade as formas, alertar aqueles que estavam lá dentro. Só que essas pessoas estavam tão crédulas que aquilo era a realidade delas, que elas matariam essa pessoa. Ele praticamente dá uma indireta para os políticos que mataram o Sócrates, o mestre dele, né? Então, essa pessoa que tentava alertar para o verdadeiro sentido da vida, de ver a luz, era Sócrates. E todas aquelas pessoas dentro da caverna eram os atenienses. No ano de 86 a.C., a Academia Platônica foi destruída porque Roma invadiu a Atenas e tomou tudo aquilo. Só que a Academia Platônica eles destruíram no meio dessa conquista. Só que no século V, neoplatônicos, que eram pessoas que após a morte de Platão acreditavam ser novos alunos, novos discípulos que deveriam passar o conhecimento do mestre já morto, eles reabrem essa academia. Só que alguns anos depois, o imperador bizantino Justiniano I, ele diz que a academia era uma ameaça para o catolicismo. Então ele decide destruir novamente. O Platão, ele passou a vida toda dele se dedicando à academia, a ensinar e escrever. E foi praticamente dentro da academia que ele morreu. Ele morreu no ano de 348 a.C. e o corpo dele foi enterrado embaixo da academia que ele fundou, deixando o seu legado para todos os seus discípulos e principalmente para Aristóteles, que vai passando o conhecimento que adquiriu na Academia Platônica para frente. Mas isso iremos deixar para o próximo vídeo, galerinha. E assim eu encerro o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou gostando bastante de fazer esses vídeos para vocês, porque a Grécia, ela ensina a muita coisa em conceito de sociedade, de pensar, de política. Então, eu ensinando para vocês, eu também estou estudando. E eu espero que vocês realmente estejam entendendo. E se vocês gostaram do vídeo, galerinha, deixa o seu like, compartilha para aquele sobrinho que você tem que ter dificuldade com história, com filosofia. Ajuda o seu filho que tirou nota vermelha na escola a adquirir esse conhecimento necessário para passar nas provas bimestrais aí e pro final do ano vocês poderem viajar. Apesar que a gente tá em pandemia, mas eu tô dando um exemplo, galerinha. Compartilhe esse vídeo para esse conhecimento chegar a mais pessoas e enriquecer o conteúdo mundial que vocês têm, para que vocês possam conversar sobre tudo durante a vida de vocês. Se você não se inscreveu ainda e caiu de paraquedas aqui, se inscreve, porque você vai estar participando dessa família histórica que está crescendo cada vez mais e que está enriquecendo de conhecimento junto com vocês. E também tem meu Instagram, Historiador Bastos, que lá vocês participam, dão a opinião de vocês sobre assuntos que eu vou comentar aqui no vídeo. Então segue lá que tá bem legal, galerinha. Um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Tamo junto. Até logo, galerinha.